Alô Alberto, alô escuta. Olá, Tiago. Estamos em Boas. condições técnicas de avançar para a linha do costume, suponho eu, Sim, apesar de um relativo susto com um incêndio aí junto da zona onde te encontras, certo? Aí na zona de Bragança. Sim, foi Vimioso. vimioso. Houve aqui um incêndio aqui Vimioso. próximo na passada quinta-feira e Mas eh, resolveste isso com... não sei se é para arrancar com isto. Se falarmos, posso Não, descrever o que aconteceu. Sim. Podes, claro que sim, então, claro que sim. Aconteceu um incêndio, era o dia, ainda por cima era o feriado aqui da Terra, era o Certo. Oh, dia da diabo. festa aqui municipal e tal, e houve um Sim. incêndio, não em zona habitada, ali numa zona perto de um rio que passa aqui, e não foi Não é um nada. mau sítio para haver um incêndio perto de um rio, à partida, logo Não isso foi permitiu que depois as avionetas viessem aos Exatamente. aviãozinhos, andassem lá a buscar água e tal, e a despejar no incêndio, e vieram os espanhóis também ajudar. Foi um incêndio com algumas dimensões, sim, as chamas estavam aqui próximas e tal, sei lá, 3 km aqui de minha casa, ou coisa assim, em linha reta. Agora, a questão é que aquilo abriu, a certa altura começou a abrir os noticiários, o incêndio, e é curioso o contraste entre o que se passa no país televisivo e no país, ou no sítio do país em que as coisas realmente acontecem, porque aqui ninguém apareceu, tirando os bombeiros, que foram naturalmente tentar apagar aquilo, e lá conseguiram, ao fim de umas horas, mas de resto as pessoas estavam na sua vida normal, tudo mais ou menos. Havia mais excitação nas redações de televisões e... Sim, do que aqui entre as pessoas, que nem sequer falavam especialmente do assunto. Havia quem dissesse uma coisa ou outra e perguntasse como é que aquilo está e tal. Certo. Acho que aquela É um incêndio, indiferença. no fundo é um É um incêndio, incêndio, como já houve, infelizmente já houve muitos por aqui, por outros sítios, não é? E depois teve piada não, quer dizer, que como o mal nunca vem só, a grande calamidade do dia foi no final do dia, depois fui dar uma volta, estamos a dar uma volta ali pelo centro da vila, e estava um concerto de Miquel Carreira, ou seja, as pessoas pensam que as coisas não podem correr pior, mas há coisas muito piores do que um incêndio destes que não causa grandes danos, não é? E como é que foi? Foi bom, ficaste a ver, claro. Fiquei alguns minutos, vi algumas canções, minutos. não se distinguiam umas das outras e aquilo é baixo de miserável, não é? Quer dizer, é muito mau. Não dá para dizer outra coisa. É verão, fogos e péssimos concertos. Concertos, que também pareceu a indiferença da maioria das pessoas, que as pessoas estavam a se olhar para aquilo assim meio... Também o concerto não gerou então aquele Não, é que as pessoas se calhar são um pouco entusiasmadas por natureza, não sei. Havia umas menininhas e umas crianças, umas miúdas pequeninas e tal ali. A malta não se entusiasma facilmente aí por essas bandas. O pessoal aqui é um bocado... Só com o azeite de talismã que realmente entusiasma. Ver presente, isso sim entusiasma. Azeite de talismã que está a apoiar esta edição, fizemos este ano de preâmbulo da edição. Mas isto só para lembrar as pessoas, ou para fazer notar que às vezes aquilo que vemos nos telejornais e aquela barafunda toda e a excitação toda, eu não vi, eu diretamente não vi, mas soube, muita gente me disse que tinha a ver os telejornais, ou que tinha falado, fazem uma excitação à volta de um caso, tentar transformar aquilo numa coisa, com umas dimensões que de facto não tem, quer dizer, um incêndio é grave, destrói alguma vegetação e não sei o quê, mas felizmente não foi nada mais do que isso, e aqui já houve outros incêndios piores, e já testemunhei alguns. Mas com a necessidade de preencher tantas horas de informação ininterrupta todos os dias, tem que se aproveitar qualquer coisinha, tem que se aproveitar. Se o senhor Lopes ali embaixo que é de bicicleta e tal, também é notícia, pronto, o homem magoou-se um bocado no joelho e tal, coitado. Sim, por outro lado, e porque anda de bicicleta, essa é a parte, porque é verdade, tem essa componente. Está atento às alterações climáticas e exatamente. Mas dizia eu que o azeite de talismã hoje está presente com uma visibilidade que finalmente, com a visibilidade que merece, e em breve prometo ter também aqui algures. Depois é possível que a Câmara passe a focar só o azeite de talismã, só o azeite de talismã, que é melhor, que acaba por ser pertinente. Mais giro que nós. Sim. E esta é a edição 58 da Lenga-Lenga do Costume, que como sempre estreia à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Esta semana com a notícia de que também em podcast já todas as edições estão atualizadas em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Talvez tenhamos detectado o problema técnico lá com o servidor, ou o que é, onde se coloca isto dos podcasts. E agora correu bem desta vez. Seja como for, aproveitem, porque entretanto ficaram várias edições passadas disponíveis e dá para ver assim na enfiada uma série delas. Acho que não me esqueci de nada, para já, Alberto. Havia esta questão do incêndio e vamos começar na senda. Estamos naquela altura do ano que
por norma, à qual por norma se chama Silly Season. Mas a verdade é que, apesar desta palermice por vezes em torno de incêndios, há notícias importantes a surgir no mês de agosto, e nós destacámos para início desta lenga-lenga do costume uma notícia que saiu no Expresso há uns dias, segundo a qual, num ano, Portugal perdeu 128 mil trabalhadores com ensino superior. Ou seja, não estamos a falar de gente que tenha emigrado, não estamos a falar Não de necessariamente isso, pelo menos, não é? Pois, não só isso ou não necessariamente isso, portanto, não quer dizer que tenham emigrado e não emigraram, obviamente, 128 mil trabalhadores com ensino superior. O país é que perdeu no último ano, portanto, entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre deste ano, contam-se no país menos, então, 128 mil pessoas empregadas com ensino superior. É um recuo, segundo o Expresso, de 7,3%, e segundo ainda o Expresso, a comparação homóloga registra uma queda pelo quarto trimestre consecutivo. Portanto, isto casa aqui com algumas coisas de que temos vindo a falar ao longo destes meses, já há anos, acho eu, Alberto, isto já estamos aqui a conversar há anos, que tem a ver, por um lado, com a imigração também, que imigram todos os anos de Portugal cerca de, talvez, de 40% das pessoas formadas no ensino superior, ou quase 40% imigram anualmente de Portugal. Por outro lado, também em Portugal o salário médio cada vez mais se aproxima do valor do salário mínimo, e portanto isto são tudo indícios de que de facto não só esta geração a mais bem preparada de sempre, como o país em geral, dá a ideia de não caminhar para um local especialmente interessante, porque de facto cada vez há menos trabalhos bem pagos em Portugal, e cada vez temos menos capacidade, ou o país tem menos capacidade para reter e atrair, já não falo de atrair outros trabalhadores qualificados, mas pelo menos reter aqueles que formamos em Portugal. Não, estamos a ficar desqualificados. Isto é um país que se está a desqualificar literalmente. Literalmente, pois. O que é meio caminho andado para, ou é um dos sintomas de que estamos a empobrecer. Sim, há aqui uma outra notícia, Alberto, só para complementar, que tinha saído, eu lembrava-me disto há cerca de 2 meses. A notícia saiu em vários sítios, um deles foi o Observador, uma notícia segundo a qual a diferença salarial entre jovens com ensino superior e secundário caiu para metade numa década e está em mínimos históricos. Ou seja, ligando um bocadinho à questão que falava há pouco da aproximação do salário mínimo ao salário médio, e do que isso implica, nomeadamente o aumento do salário, os aumentos sucessivos de salário mínimos, do salário mínimo, o que isso implica em termos de custos para as empresas, e de como isso acaba por ter o efeito de não aumento dos restantes salários e, portanto, de uma aproximação do salário mínimo ao salário médio. E, portanto, parece fazer cada vez menos diferença em Portugal completar o... Esse é um sintoma clássico de empobrecimento, quer dizer, quando o salário médio baixa, as pessoas... Em países pobres tende-se a falar em salários mínimos, em países prósperos ou que sonham ser prósperos ou que teriam tido essa oportunidade em sê-lo, o salário médio é o que conta, não é? É por aí que se fazem as contas mesmo, não é? Sim. Quando um salário médio começa a perder a vantagem que tinha, vá lá, face ao salário mínimo, vê-se o estado em que isto está, e vê-se o sucesso da governação do Dr. Costa, que virou a austeridade, vê-se de que forma o Dr. Costa virou a página da austeridade, não é? Pois. Sim, exatamente, sim, esta questão do aumento do salário mínimo acaba por ter um efeito em boa medida contraproducente, no sentido em que para já dificultou o acesso ao mercado de trabalho a quem tem menos formação, porque um empregador, a partir do momento em que sabe que vai ter obrigatoriamente um determinado custo mínimo para contratar alguém, à partida contratará até se calhar uma pessoa sobrequalificada para aquele, havendo obviamente algum desemprego e havendo procura para esse emprego, por contratar alguém mais qualificado ou até sobrequalificado. Ou seja, quem tem menos qualificações e quem só pode concorrer a um local de trabalho servindo-se da sua arma negocial, da única arma negocial que tem, que é reduzir o ordenado, ou seja, quem não tem formação, quem não pode competir com outras pessoas que concorram ao mesmo trabalho por ter mais formação,
claro. Só tem uma arma, que é baixar o ordenado, está disposto a aceitar. A partir do momento em que um empregador não pode baixar esse ordenado de um determinado patamar, que como vemos em Portugal já está próximo do salário médio, essas pessoas com menos formação deixam de ter acesso ao mercado de trabalho e, portanto, não conseguem, não só não conseguiram obter a formação no sistema de ensino que porventura quereriam ter, como não conseguem fazer uma aprendizagem no local de trabalho, porque simplesmente não conseguem aceder ao mercado de trabalho, porque não podem competir com a única arma que têm, que é oferecer o seu trabalho por um valor inferior ao de outras pessoas mais formadas. O que não quer dizer que a pessoa com menor formação não possa até ter mais qualificações para determinado trabalho do que a pessoa com a qualificação claro superior. Agora é o método da aferição que o patrão tem ao dispor. É um dos poucos métodos que ele tem e vai preferir, em caso de salários muito parecidos, vai preferir naturalmente a pessoa mais teoricamente mais qualificada. Teoricamente, ou sim, formalmente mais qualificada. Não é? Pois, retirando-se à pessoa formalmente menos qualificada, é essa arma, esse poder negocial, digamos assim, não é? Que é de estar disposto, se calhar, a abdicar de um pouco do ordenado para poder entrar no mercado de trabalho e fazer a sua formação no mercado de trabalho, portanto, no trabalho, e a partir daí conseguir evoluir no mundo profissional. Esta questão do salário mínimo obviamente é uma questão muito polémica. Eu ia dizer em todo lado, não é em todo lado, porque em quase lado nenhum esta questão é polémica. Eu acho que isto discute-se porventura em algumas franjas mesmo da sociedade norte-americana, e não sei se há muito mais sítio do mundo onde se discuta. Não há muitos sítios, porque a questão do salário mínimo acaba por ser pouco relevante na maioria dos países de facto desenvolvidos e ricos, não é? Pois, quer dizer, não parece, sim, é verdade. Na Suécia ou na Suíça, quer dizer, o salário mínimo existe, julgo que existe, na Alemanha até recente, nem existia, mas mesmo que exista, na Alemanha, por exemplo, não é determinante, quer dizer, que porcentagem da população ganha o salário mínimo? Precisamente. É um bocadinho como nos Estados Unidos, o salário mínimo é entendido como um salário a ser pago naquelas profissões em que um adolescente que vive em casa dos pais quer ter um emprego de verão ou trabalhar depois das aulas e vai receber esse ordenado, não é um ordenado. Um primeiro emprego no Walmart, uma coisa numa cadeia de fast food. Pois, bem ao contrário do que infelizmente se entende como sendo um ordenado mínimo, por exemplo, em Portugal e noutros países com um nível de desenvolvimento igualmente miserável, um ordenado mínimo nesses países não é obviamente um ordenado para ser ganho por alguém que tenha uma família, ou que tenha que sustentar uma família, ou por dois elementos de uma família, por um casal que tenha que sustentar, que tenha contas tipo para na pagar, Alemanha ou na Suíça estiver a ganhar, claro, se estiver a ganhar o salário mínimo aos 40 ou aos 50 anos, alguma coisa não correu bem, não é? Sim, mesmo estou a falar de empregos até muito pouco, tecnicamente pouco exigentes, não estou a falar de nada complicado, quer dizer, mas é muito fácil ganhar muito mais do que isso, e é o que normalmente acontece, é muito raro isso acontecer. Não é? Pois, é como dizes, de facto em países mais desenvolvidos o salário mínimo é entendido nesse sentido, como um salário que é baixo, mas que em determinados contextos, como este que eu referia, sei lá, de um adolescente, de um miúdo que quer ir trabalhar e que se calhar ganha 500 ou 600 dólares por mês vivendo em casa dos pais, é obviamente um bom rendimento para um part-time até, uma coisa do género. Part-time, exatamente, sim, ou ganha $1000 mesmo nos Estados Unidos, para ganhar 500, 600 dólares tem que ser um part-time mesmo. Pois tem que ser um part-time. O salário mínimo depende dos estados, mas aquilo anda pelos $10 por hora, $12 por hora. Sim, eu estava a remeter-me agora de repente um bocadinho para a realidade, mais para a realidade europeia ou portuguesa até. Agora em Portugal um salário mínimo começa a ser quase aquilo que as pessoas podem ambicionar legitimamente ganhar. Sim. Não muito mais. É que na melhor das hipóteses, quando se trata de um casal, ambos conseguem ganhar, não é? E ter uma vida, no limite eu ia dizer no limite do miserável, mas talvez seja um bocadinho exagero, mas no limite do estritamente necessário para garantir... para garantir a subsistência. A subsistência e muito remediadinhos, não é? Muito mesmo remediadinhos e sem qualquer margem para fazer face a qualquer imprevisto de que género for. E sem qualquer perspectiva de poder ambicionar muito mais. Não, é que ainda por cima isto é uma tendência, ou seja, tende a agravar-se, não é exatamente uma situação provisória que nos permitisse que nós víamos que conseguiríamos ultrapassar e depois de ultrapassar essa situação, chegaríamos finalmente a uma altura, um momento de crescimento, uma vaga de crescimento qualiquer. Não, a mediocridade está a ser uma vaga que se está a instalar, a mediocridade crescente, não é? Em termos de qualificação profissional, de salário. Sem dúvida. Ou que percebêssemos que estão a ser tomadas medidas que contrariem esta realidade, ou que estávamos a meio aqui de um processo qualquer
que nos parecesse vir a redundar em alguma coisa que nos afastasse desta... Não vai redundar em mais disto. Acho que vai redundar, ou vai agravar isto, vai ser mais disto. Sim. Eu então, gostava... Quer dizer, nós que já éramos um país em que o turismo tinha uma proporção, uma prevalência imensa em relação a outros países, aos países prósperos, não é? Em que recebem mais dinheiro em bruto do turismo, mas esse valor é uma percentagem muito inferior do seu PIB, não é? Portugal tem uma percentagem de turismo no PIB, o que o turismo representa no nosso PIB é... Alguns 10%, estão uma brincadeira assim, não? Não te vou dizer o valor para não sei assim de cor, mas é imenso, é um dos países ocidentais que tem uma percentagem maior de influência do turismo no PIB. Ou seja, e que já é um ramo que depende de empregos pouco qualificados em geral, não é? De empregados de mesa, aquelas coisas que nós sabemos, e estamos a tender cada vez mais para aí. Estamos a ser um país de empregados. Podem-me dizer, mas são os brasileiros que vêm... São pessoas, na mesma, que estão cá, quer dizer, são as pessoas que estão cá que estão a desempenhar funções. É indiferente se é brasileiro ou se é português. Não um bocadinho com o agravante que parece começar a perceber-se que em boa medida pode mudar um bocadinho também essa perspectiva do peso do turismo na economia portuguesa, de parecer começar a haver alguns movimentos que estão a afastar alguma parte do turismo. Sim, ainda por cima é isso. O turismo este ano parece que começou a ter, pelo menos é o que se diz, não? Isto não é baseado em estatísticas, mas em testemunhos. Parece haver indícios. O Algarve está um bocadinho às moscas, segundo parece haver indícios de que pode haver, por exemplo, para Marrocos alguma fuga de turistas e para outros destinos. Certamente para a Espanha, para o sul de Espanha, sem dúvida nenhuma, claro. Sem dúvida, incluindo muitos portores, numa tendência... Estou a dizer portugueses que vão para a Espanha, sim. Numa tendência que, por acaso, é curioso que regressa agora, tendo-se verificado também nos anos 80, em Portugal, quando a certa altura os portugueses começaram a ser mal recebidos no Algarve e começaram a para Benidorm e Torremolinos, não é? Precisamente para o sul de Espanha. E curiosamente agora parece recuperar-se um bocadinho assim. Conheço pessoas, tenho uma pessoa até relativamente próxima que toda a vida foi para o Algarve e este ano pela primeira vez não foi para o Algarve, foi para a Espanha. Podem ser bem Ibiza ou Málaga, não sei, Andaluzia, qualquer coisa, não sei. Pois é, que temos aqui ao lado, temos aqui ao lado, parecendo que não o terceiro país no mundo que recebe mais turismo, quer dizer, claro, uma coisa absolutamente incomparável. Sendo Portugal um país extremamente turístico e em que o turismo realmente tem um dinamismo muito grande, mas quer dizer, não há nada, em termos de volume, nada que se compare com... Não, a Espanha é um dos maiores do mundo. Claro. Com Espanha. Alberto, eu gostava de concluir esta parte do programa em que falámos deste problema dos salários em Portugal e da qualificação da mão de obra e da falta de qualidade, digamos assim, do emprego e das remunerações baixas. Eu gostava de comentar contigo o facto do Primeiro-Ministro ter, entretanto, e a propósito, se calhar, de tudo isto, assinalado o Dia Internacional da Juventude, tendo dito nessa circunstância, e estou a citar, continuamos a trabalhar para que os jovens possam realizar as suas ambições em Portugal. Fim de citação. Diz ainda o Observador que António Costa assinalou este Dia Internacional da Juventude com uma mensagem na rede social X, prometendo mais apoios para que os jovens fiquem em Portugal. Portanto, tudo o que... Desculpa ter-te deixado nestas preocupações durante a primeira parte toda, a falarmos de questões de emprego e assim, porque por isto não sabias que o Primeiro-Ministro está já a tratar de... Não, agora estou mais descansado, estou muito mais descansado. Pronto, já vem aí apoios. Já vem aí apoios, não é? Já vem mais dependênciazinha do Estado, como se pretende, exatamente. Como é tão bom. Esta gente não sabe outra coisa, não sabe nunca retirar-se, é sempre o contrário, é sempre criar dependência, dependência. Sim, é sempre. Eu acho tantas, enfim, é aquela questão da malícia e da estupidez. Eu não sei o que é malícia, o que é estupidez, mas às vezes parece mesmo malícia, mas eu vou continuar a apostar na estupidez de acreditar que é este o modelo, de facto, que o modelo que resolve obviamente não há nenhum modelo económico, nem político, nem social que resolva todos os problemas do mundo, e esse é logo um primeiro ponto de discussão que torna difícil qualquer troca de impressões com gente de esquerda e de extrema esquerda, porque estamos sempre a debater contra utopias, não é? Contra utopias a pessoa fica sempre a perder, porque qualquer solução que apresente tem sempre lados negativos, como tudo na vida.
só que como essa gente é toda um bocadinho desligada da realidade, Sim, como estamos se sempre... baseiam no irrealismo absoluto, as coisas Sim, estamos podem ser sempre... perfeitas, idealmente seriam perfeitas. Sim, sim. Qualquer solução que uma pessoa apresenta é sempre pior por comparação, Sim, as porque deles tem são inconvenientes. sempre ótimas e as nossas são, como são baseadas na realidade e nas agruras da vida, é natural que tenham alguns obstáculos, há sempre umas chatices pelo meio, uns aborrecimentos, não é? Não são Pois, perfeitos. sim, nada correrá sempre bem, não é? Mas de facto é impressionante como lá está, como porventura por convicção se continua a achar que este modelo de intervenção estatal é um modelo que possa trazer contra todas as provas que existem e dadas em todo o lado do mundo, continuar a achar que este é o modelo que possa funcionar. E é um Se modelo, não é, desculpa, Tiago, isso vai ajudar a reforçar aquilo que acabamos de falar, a desvalorização do emprego em Portugal. Por qualquer miúdo, qualquer jovem, prestes a licenciar-se ou recém-licenciado, num curso que lhe permita ter uma perspectiva concorrencial lá fora, não é? Que permita concorrer lá fora a empregos a sério, é evidente que não fica cá por causa dos apoios do Dr. Costa, sejam eles quais forem. É evidente que vai para sim, fora. É, pá, claro, que engenheiro civil, que não sei, que médico, como se está a ver agora, mesmo em médicos que já estavam empregados Uhum, cá e tal. Mas quem é que vai arriscar ficar cá? Para quê? Para ganhar que salários? Para estar sim. sujeito a que enxovalhos? Não está. É evidente que Pois vai lá para fora. está. Vai ficar cá aqueles que têm, epá, que tiram cursos um bocado vagos e difusos, aqueles que não se percebe para que é que servem, e normalmente não Sim, servem para grande coisa, ou aqueles que realmente não têm estudos. Aqueles miúdos que não tiveram acesso a estudos sim. Ou para aqueles, disputar um sim. emprego lá fora a sério, e mesmo muitos desses vão para fora na mesma. Nem Sim, todos têm sim, que ser sim, sim, engenheiros sim. ou médicos e vão Não, para claro, fora a claro, disputar claro. empregos, a conduzir Sim, a caminhões, a fazer imigração, outras coisas, claro. sim, o tipo de Também, imigração também se ganha portuguesa bem. dos anos 60, sim, não desapareceu para a construção civil e por aí Não, fora. não. E hoje em Além dia de que até se ganha, proporcionalmente se ganha muito mais do que precisamente, nesse tempo, não é? precisamente. Fica Portanto, também por cá, Alberto, não esquecer, porque não é assim uma mole tão escassa de indivíduos, ficam também aqueles que já têm, como aquele jovem que há pouco tempo assumiu aquele lugar no Ministério da Justiça, o que é, aos 21 anos, a ganhar 4.000 euros por mês, portanto ainda sim, ficam, ficam imagina, ficam alguns esses ficam, milhares, sim, sim. aqueles Até porque alguns esses lá milhares fora que, dificilmente teriam qualquer espécie alguém lhes daria algum emprego. sim, portanto, não descurar esses Esses milhares. ficam. Ainda assim, segundo as notícias que vi agora quando preparávamos esta primeira parte, são de facto quase cerca de 40%, ou tem sido nos últimos anos, quase 40% dos jovens licenciados em Portugal que Pois, acabam pois. por abandonar o país. Claro, O que, claro. o que, o que, enfim, o que é absolutamente grotesco e absurdo, também porque basicamente estamos a financiar a mão de obra qualificada do Sim, resto da estamos a Europa e pagar do os resto do mundo, estudos, não é? nós estamos a pagar os estudos de Estamos, pessoas que nunca vão retribuir cá. sim, Naturalmente, que que vão não ter os vão, seus sim, empregos, as suas vidas e as suas contas fiscais noutros claro, países, não é? claro. Sendo que também há outra questão importante que eu vi aqui numa destas estatísticas, é que um bocadinho para lá do que era esse número historicamente, hoje em dia, aparentemente, claramente, mais de metade destes imigrantes não tem nenhuma intenção de voltar a Portugal. Claro. Também Porquê? porque, Porque as pois, primeiras gerações, aqueles de França, Luxemburgo, Alemanha dos anos sim, 60, iam trabalhar, ganhar dinheiro para poder um dia regressar porque não se identificavam, não eram assimilados pois, pelas culturas, não pelas se sociedades que os integravam como recebiam. os, claro. Em parte culpa deles e das origens deles humildes, em parte culpa das sociedades que os recebiam Uhum, também. uhum, Muitas vezes isso não interessa agora. Agora, os miúdos de agora claro, claro. têm outro mundo, não é? É muito mais fácil um miúdo agora, licenciado em engenharia, uma coisa qualquer, sentir-se à vontade em qualquer sítio do mundo. É Sim, como é obviamente, natural. e porque esses Deve movimentos são ficar muito lá. mais globais, não é? Não Sim, sim, necessariamente pelas claro, mesmas necessidades com que os portugueses imigram, mas quer dizer, claro, esses movimentos claro. são muito globais e, portanto, o Não, o miúdo que português não acaba vai por ser se criado sofrer. lá fora, não vai ser um servente, não vai ser um ajudante de Pois, claro, construção, não sei o quê, vai ser sim, um profissional igual a qualquer outro, claro, tratado como igual. e acaba por constituir família num desses destinos Claro. e, obviamente, não, em princípio, não voltará, ou mais Voltará provável um dia ainda, para os tirar uns filhos. dias de férias, terá um dia para mostrar aos filhos, aos netos, epá, olha Sim, onde o avô cresceu e o tal. lugar exótico, o lugar Lugar exótico de exótico, onde o avô fugiu exatamente. em boa hora. Nós não vamos abandonar por completo este tema na segunda parte do programa, porque há aqui uma espécie de um rabinho, podemos chamar rabinho, acho que é um nome se Um calhar rabinho. técnico,
Sim, que tem um bocadinho a ver com isto, e que será a nossa segunda notícia da semana. Portanto, Alberto, se estiveres de acordo, Claro, claro, fazemos já claro. essa Vamos, passagem, vamos a isso. que é para longe, é uma passagem para longe, que acaba por ser para perto. Vamos a isto então. Ora, cá estamos então, Alberto, para o segundo tema da semana, e eu disse ao fechar a primeira parte que não íamos para muito longe no segundo tema, e de facto não vamos, porque tem um bocadinho a ver com o que falámos aqui na primeira parte, porque vamos voltar a referir os médicos cubanos que se preparam para vir para Portugal. Eu não sei se já chegaram alguns daquele grupo de 300 que aparentemente Eu tenho a impressão que não, mas estão sempre a ser anunciados. Realmente eu não sei Sim, quando se estarão a chegar aos bocadinhos, não sei, discretamente, se parcelas, calhar, se calhar por, discretamente. se calhar por Se ter calhar. causado alguma polémica, em vez de se fazer a cerimónia que estava prevista na pista do aeroporto de Figo Maduro, com o Presidente da República a receber em jeito de imigrantes ucranianos, não foi? Sim, sim, Foi sim, mais ou menos sim. assim, a receber os médicos cubanos. Se calhar agora a coisa está a fazer-se com outra descrição. E nós não, já falámos deste assunto, mas voltámos aqui a ele hoje porque o Observador fez uma reportagem muito interessante com um médico cubano em Portugal que contou o que lhe aconteceu. Ele também veio para Portugal há mais de 10 anos num acordo deste género entre o Uhum. Estado português e o Estado cubano. Foi quando foi o primeiro acordo, salvo erro, foi em 2009. Era secretário de Estado um tal Manuel Pizarro, pelos vistos, secretário Nunca de ouvi Estado da falar. Saúde. Sim, Pois, a lá história não está, registou. No... o bom trabalho acaba por ser premiado. Às vezes há Sim, sim, justiça sim, sim, sim. no mundo do trabalho. Uma pessoa faz um bom trabalho, tem boas ideias, boas iniciativas, e depois acaba por ser premiado com cargos mais dignos da sua capacidade. E sim, a propósito da vinda dos médicos cubanos, já agora a Iniciativa Liberal parece que pediu a presença do Ministro da Saúde no Parlamento, porque de facto vale a pena voltar a falar nisto, porque agora que voltámos a este assunto, e eu gostava de Uhum. pensar um Sim, bocadinho sim. nisto, e não me tinha ocorrido, voltei um bocadinho atrás e não me tinha ocorrido este tema no contexto do absurdo que é o Estado português. De repente o governo português lembra-se, epá, vou encomendar uns seres humanos ali a um outro, preciso de seres humanos para Sim, sim, para sim. esta área. Vou mandar vir uma carrada de seres humanos, vou falar com os donos daquele país E com e os vou donos mandar daqueles vir seres humanos, que é mais ou menos sim, disso que se pois trata, não é? exatamente, sim, por Infelizmente. maioria de razão, sim. Com que donos de outros seres humanos é que eu vou falar para mandar vir? É que realmente é tão grotesco, esta situação é tão... É. Para já, um Estado, neste caso o Estado cubano, ter a capacidade não é, de angariar aqui um conjunto de gente, metê-los aqui aqui numa cerca, meter aqui esta malta e depois vendê-los para o estrangeiro. Quer dizer, o simples facto de um Estado poder fazer isto com profissionais, seja de que área for, não é? Ter esta capacidade é em si grotesco. E depois o facto de um Estado como Portugal relacionar-se com este outro Estado que faz isto e encomendar alguns Sim, é quando é Venezuela a desses fazer isso, a pessoa não estranha, pois, não é? Faz parte, não é? lamenta Lamenta, e mas não estranha. profundamente, sim. Sim, é verdade, não É, estranha porque esse tipo de porque regime, partilha os mesmos princípios do Estado que exporta esta gente, portanto, estes desgraçados. Agora, Portugal supostamente era uma democracia, um regime que pertence à Europa, à civilização aqui. À sim, civilização, ponto. Supostamente sim, não deveria ser expectável que estas coisas acontecessem, que um Estado ajudasse um Estado criminoso, um regime criminoso como o cubano, a patrocinar a produzir estas aberrações, não é? Nós não devíamos pois, estar metidos nisto. É sim, só isto. encomendarmos gente, encomendar Gente que gente. vem aqui viver aprisionada, que vem aqui viver sem salário, o salário é 300 euros e a maioria fica Essa é a retida. história deste médico, não é? É a Porque história deste médico, ele contou nós, isto, quando aqui falámos, acho que fomos bastante exatamente. benevolentes porque tínhamos ideia que o ordenado, o que a parte que fica para os médicos fosse um bocadinho mais significativa. Não é que por isso não fica nada, Tiago, porque Não se o fica salário nada são de. 300 euros e Cuba retém uma parte substancial, eles ficam com o quê? Com 100 euros, com Eu 120? pensei que, eu pensei que Devem-lhes dar, 200 ou 300. devem-lhes dar um alojamento, uma casa, um alojamento, e devem ter ali umas senhas de refeição, uma coisa qualquer, e têm que trabalhar 60 horas diárias e não se podem Pois, relacionar apesar de tudo, sentimentalmente com ninguém, não podem emitir opiniões negativas sobre o regime cubano, não podem ausentar-se da cidade ou do município onde trabalham sem pedir autorização a Cuba, não é aqui, é a Cuba.
Ou seja, não podem ter uma vida, estão retidos, são obrigados a trabalhar e não oferem nenhum salário que se possa parecer com um salário. São escravos. Não é? Sim, é porque, de facto, Portugal lembramos... pagou. Portugal contratou. Que horror, sim, os Estados Unidos, a escravatura, ou Portugal, há não sei quantos séculos, teve sim, escravos. sim, sim, Não, sim, Portugal sim. está a encomendá-los agora. É porque lembramos há não muito tempo atrás daquelas situações de mão de obra identificada como escrava na altura, ou quase, nas plantações de frutos vermelhos na zona do... Mas era da- contra a lei, quer dizer, e quando a polícia Não, pois, descobria, que eu não, saiba, mas isso é que, sim, mas isso é que é desmontava espantoso, aquilo, não é? E isso é prendia que é os espantoso criminosos, não porque é? não era propriamente, não tinha havido um contrato entre dois Não, não, estados proprietários de pessoas para mandar vir aquelas exatamente, pessoas tinham vindo ilegalmente, ou seja, para aquelas pessoas naquelas circunstâncias, percebe-se que aquilo é absolutamente aberrante e ilegal, não é? claro, claro que sim. Traficar pessoas para virem trabalhar em condições Desumanas, não é? desumanas. E, no entanto, o que constatamos com estes médicos é que o princípio é basicamente o mesmo. Em vez de andarem a catar mirtilos, andam a catar piolhos, não sei, a pessoas em consultas, não, enfim, andam a dar consultas. Devem ser consultas de clínica geral, em geral, porque também é preciso dizer uma coisa: Cuba inventou esta propaganda da medicina cubana, mas a medicina cubana não tem escolas capazes de fornecer fantásticos cursos de medicina, ou eu ficaria muito espantado se eu tivesse, e não tem condições para que os médicos ganhem, como nem podem sair do país, adquiram grande experiência no trabalho, ou em congressos, ou no que quer que seja. Quer dizer, portanto, até como médicos, estas pessoas, não está em causa a inteligência delas, a competência delas, o esforço delas, mas até como médicos são médicos Mas limitados, não é? sim, em termos técnicos, eu acredito que lá está, numa consulta se calhar de medicina geral, enfim, Sim, sim, com aqueles certeza. princípios básicos Sim, 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 teóricos, sim. não sei, eu de medicina, como grande parte das outras coisas, percebo zero, mas acredito que possa haver uma fundamentação teórica, enfim, normal, que seja uma Sim, formação sim. normal, mas acredito que depois uma formação técnica para Repara, mais... Tiago, eles para o Brasil, os que vão para o Brasil, e quando o Brasil está sob governos do PT, não é? Do Sr. Lula e da Dona Sim, Dilma, e assim, eles também têm ido para o Brasil nestes acordos com Cuba, e vão sobretudo para as zonas do Nordeste, ou seja, para as zonas mais pois, miseráveis do Brasil e com menos densidade de médicos. E sim, na falta de médicos, pronto, um médico é claro. muito melhor existir um médico cubano ou não, quer dizer, do que não haver médico nenhum, com Pois, mas certeza. não vão para Florianópolis, Não, se nem calhar, para os melhores hospitais de São Paulo, com certeza, digo eu, pois, não é? De sim, certeza. sim, Ao fim de uns anos de experiência, e como claro, muitos deles são pessoas, com certeza empenhadas e esforçadas, como claro. este médico que Pois é a história deste médico, não é? rompeu com este ciclo aberrante e estabeleceu-se cá por conta dele, por conta dele, não quer dizer que ele tenha aberto o consultório, isso a gente não Sim. sabe, rompeu com os acordos, com as Uhum. obrigações a que este acordo Portugal-Cuba o sujeitava, e tem a vida dele como um médico, como outro médico qualquer, entretanto foi Fugiu, ganhando. Fugiu da escravatura, fugiu da dos sanzala, senhores, não é? Pois, fugiu da pois, pois. sanzala, não é? Da Senzala, Pronto, exatamente, e sim. hoje será um médico como outro qualquer, com certeza, Sim, o competentíssimo. Gandhi Rodrigues é o nome deste Exatamente, o médico, que está Gandhi desde Rodrigues. 2009 em Portugal e cujo Claro que depoimento sim. então foi dado ao observador e ele fala aqui de facto nessa questão dos 200 euros que depois aumentaram para Pois. 300 euros e enfim, E quando ele saiu desse acordo, diz ele que o dinheiro que lhe tinham retirado desses 300 euros que estava depositado em Havana, ficaram com ele. Ou seja, foi pois, roubado, é o que ele diz, exatamente, que foi sim, roubado. e acredito que nunca mais tenha voltado a Cuba e sabe-se lá Não, que nunca mais. repercussões aqui se terá tido também, imagino eu, na sua vida Na questão da família que familiar ele e deixou, nas... com certeza, porque as Sim. famílias não podem vir com estes médicos, como é natural, porque Depois senão ficam reféns, não é? Isso também é um clássico. ficam reféns, Ficam claro, reféns no país de origem para exatamente. garantir que o bom comportamento. Isto, Tiago, é das coisas mais nojentas que um Isto governo é. dito democrático, um governo não Sim, democrático faz, por definição, coisas nojentas, não, sim, dificilmente sim. faz outras. Um governo dito democrático fazer isto é das coisas mais repulsivas que eu me consigo lembrar. Sem E dúvida. fazer-o às claras. É que se isto não Sim, fosse sim, uma sim. máfia dentro do governo, dizer assim, Pois, isto lá de está, uma como os forma trabalhadores oculta, do isto fosse Esquilo, não é? como esses Como os trabalhadores, trabalhadores do esses desgraçados, Bangladesh. coitados, que são Sim, apanhados sim, aí, sim, sim. nas plantações de mirtilos e tal. Agora, isto é feito, é quase anunciado com orgulho. Não, Olhem, pois vamos isto. buscar aqui uma Sim, sim, resma sim. de desgraçados. Vêm aqui trabalhar de Pois isto borla e é, tal.
Sim, isto é anunciado com orgulho. Eu lembro-me mesmo no tempo da Covid, acho que foi a última vez em que isso foi evidente. Não terá sido com Portugal, mas eu lembro-me de imagens de médicos cubanos a chegarem a sítio, creio que é a Itália, logo no Itália, que foram embora uns dias depois, porque acho que não estavam lá a fazer nada, coitados. Pois, com grande pompa sim, com direito a tempo de antena em todos os noticiários na televisão portuguesa, dos médicos cubanos que vinham ajudar a salvar a Itália da pandemia da Covid. É trágico que Cuba seja um regime que se usa, que se serve da medicina, ou da suposta medicina para fazer propaganda, e é mais triste que depois, sei lá, os mídias ocidentais reproduzam isso, engulam isso sem qualquer espécie de crítica. Ou de... Sim, eu não sei se colocaria os mídias ocidentais todos nisto. Muitos deles, não é? Mas isto acontece em mais países europeus? Há mais países europeus? Bem, não conheço nenhum caso, não sei. Esse em Itália foi, mas havia a situação da Covid, não sei até que ponto. E a Itália, na altura, era o país em que morria mais gente da Covid e tal. Pois, não sei até que ponto sim. foi uma situação excepcional. O que eu sei é que cerca de metade dos médicos que Cuba tem exportado vão para a Venezuela e para o Brasil. Sim. Pois eu acredito os outros países também não são países com regimes aconselháveis e Portugal, infelizmente, é um deles. Não, e eu acredito que seja bastante mais difícil noutros países europeus um governo provável. Fazer isto sem haver alguma reação até porque isto significativa. Também parte, sim. Isto parte de uma afronta também aos médicos daqui. Os cubanos, coitados, os que vêm à força, não têm culpa nenhuma, mas os médicos, isto parte de uma afronta. Vocês querem ganhar mais, vocês não estão satisfeitos com as condições, ora vêm aí uns sujeitos que trabalham de borla. Além do mais é dumping. Não me parece que a Suécia faça isso, quer dizer, ou a Islândia, ou isso não me parece. Pois é, de facto, este tema voltou a ser notícia por causa desta reportagem com este médico cubano e também, como dizia, porque a Iniciativa Liberal decidiu chamar então o Ministro da Saúde à Assembleia da República depois de uma reunião com a Human Rights Foundation. É também engraçado o silêncio ensurdecedor daquela malta que normalmente anda muito acirrada quando há qualquer assunto que tem a ver com supostas violação de direitos humanos. Sim, mas isso é se for em Israel, normalmente é se for em Israel ou assim. Se for em Portugal e com o culpado a ser o governo português, não há problema. Sim, há a Human Rights Watch, há a Amnistia Internacional, já escreveram cartas diretamente ao Ministro da Saúde. Sim. O assunto... E depois as forças partidárias também, que normalmente são sempre muito sonoras quando se trata de referir a faixa de Gaza. Neste caso, a gente pode criticar de vez em quando a ele, mas a ele aqui falou no assunto. Não vi mais ninguém falar no assunto. Nós criticamos, e vamos voltar a este tema. Isto hoje está tudo cheio de ligações na terceira parte e tu ainda não sabes isso, mas eu depois já te explico. Esta questão de IEL, nós referimos algumas vezes a IEL e de forma até bastante crítica, porque lá está, é um partido novo em relação ao qual nós tínhamos alguma expectativa e por isso é natural que seja. Em relação aos outros, às vezes criticamos até por bons motivos, porque há alguma expectativa às vezes em relação a algumas coisa com a generalidade dos outros partidos raramente conseguimos ter. Portanto, se calhar é só. Este era um assunto, Tiago, independentemente da IEL, não me interessa especialmente partido nenhum, quer dizer, era um assunto, qualquer partido da oposição ou qualquer pessoa com vergonha na cara devia estar a falar dele. Sim, isto era um assunto para dentro do Partido Socialista ter gerado. Mesmo dentro do Partido Socialista, exatamente, haver lá vozes que dissessem isto não pode acontecer. Infelizmente acontece. Sim. Enfim, portanto, os médicos cubanos acho que viram mesmo para Portugal, mas preparem-se para que seja de forma mesmo muito discreta. E já tem vindo, pelos vistos, quer dizer, esta não é a primeira pacote de médicos, digamos, não é? Eu tenho ideia de já noutras alturas ter falado nisto, para algumas, talvez para alguns procedimentos assim mais específicos. Isto começou com um governo Sócrates em 2009. Espera muito, sim, vieram 40 e tal longas, médicos. Sim. Ou seja, este governo não só se empenhou em escalacrar o SNS todo, como agora para resolver os problemas vai entrar na rota de tráfico de escravos. Sim. Está bonito. Está bonito. Tudo muito bonito. Lamentável esta vinda, coitados dos médicos cubanos, não têm culpa nenhuma, mas lamentável, sim, esta vinda, esta viagem de Cuba até Portugal, sendo que o que devia viajar e vai viajar em breve para todo o mundo é o azeite de talismã, porque aí devido à sua inegável qualidade
E vai para onde for vai subir os padrões, vai ajudar a subir os padrõezinhos, porque é de facto soberbo o azeite Talismã que Parece que apoia vai ser a começado a ser lenga-lenga. vendido vai começar a ser vendido em Nova Iorque em breve, acho eu. Não era à toa que eu dizia isto. Nova Iorque, Temos que ter Costa mais Leste. temos que pedir aos nossos amigos do azeite Talismã informações mais específicas sobre esse Temos que processo, atualizar essas coisas. sim, de exportação e até temos que estabelecer aqui mais detalhes, mais coisas para dizermos sobre o azeite, nomeadamente sobre as origens transmontanas do azeite, sobre a história do azeite, para vos mantermos sempre informados sobre o nosso patrocinador, o azeite Talismã. Para já, fiquem com o reclame do anúncio do azeite Talismã. Vamos É a verdade. isto. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. E cá estamos de volta depois deste magnífico reclame do anúncio do azeite Talismã, que apoia como sempre a Lenga-Lenga do Costume, que está a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, já estamos quase, Alberto, quase com 7.000 subscritores, o que é de facto muitíssimo bom, e carreguem também naquele género de campainha. É garantido que nós não vamos abrir a porta, porque nós... Sineta. É uma sineta, aquilo é o termo técnico Sineta, é um sino, campainha, sei lá, uma coisinha. Talvez, é uma coisa desse género. Porque não custa nada, carreguem nisso, parece que é bom para todos nós e para vocês. É bom para todos. Acho que falece uma pessoa, algures na China, mas ninguém, também não conhecia. Não, era uma pessoa má, era uma pessoa ruim. Sim, não interessava a ninguém. Exatamente, portanto, mas tirando isso, tudo bem, carreguem lá na sineta, se faz favor, subscrevam e podem também ouvir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast, para verem primeiro com os vossos olhos mesmo como é que isto funciona e depois ouvirem mesmo, se quiserem, com os vossos ouvidos ou com outra coisa qualquer. Bom, Alberto, eu tinha aqui 2 comentários breves em relação aos quais não pedi o teu comentário antes de avançarmos, mas estou às cegas, não faço ideia. Completamente às cegas. Tenho aqui 2 comentários. O primeiro é comentários de espectadores que viram a Lenga-Lenga do Costume no canal do YouTube. Comentários que nós muito agradecemos, por favor, continuem a enviar-nos. Tem havido bastantes, que nós depois aqui também referimos 1 ou 2, consoante tenhamos tempo. Hoje tenho 2. O primeiro é do Nuno Ferreira 3029 e diz assim: boa live. Só tenho alguma dificuldade em saber se são conservadores ou liberais. Diz o Nuno Ferreira. Em primeiro lugar, eu não sabia que isto é uma live, chama-se uma live, isto que nós estamos a fazer. Se calhar, não faço ideia. Talvez seja o termo jovem para filmar coisas e pôr no YouTube, não faço uma live. Obrigado, Nuno. Soa bem, soa jovem, soa dinâmico, gostei. Em relação à dificuldade em saber se somos conservadores ou liberais, é natural, eu falo por mim, pelo menos é natural, porque eu próprio não sei muito bem. E lá está, por isto eu disse na segunda parte que referi aquela questão relativa à iniciativa liberal e a alguma expectativa que temos às vezes em relação ao partido. Alberto, tu queres responder em relação a esta questão de ser conservadores ou liberais? Sendo que tu és um anarcocapitalista, podias desenvolver sou hipocondríaco, em primeiro lugar sou hipocondríaco, o resto é o mesmo. Achas que estão ligadas as coisas? Não, desenvolver... é a única coisa que me preocupa assim mais, que por definição, e preocupa mesmo, não é? É hipocondria. Preocupa porque hipocondria tem a ver com a preocupação e preocupa-me em ser hipocondria porque é aborrecido. É trabalhoso, deve ser trabalhoso. É cansativo, exatamente. Depois esclarecer muitas dúvidas. Senta um piquinho no dedo e vai ler 80 estudos sobre o assunto e tal. Claro, isso deve ser realmente muito aborrecido. É chato, mas tirando essas definições, as pessoas não têm que ser nada, não têm que assim catalogar dessa forma tão... Sim. Acho eu. É difícil. Eu também,
eu também, vamos lá ver, Acho mesmo que que eu me numas coisas quisesse, somos umas coisas, noutras coisas somos outras é coisas. isso, e mesmo que eu me quisesse catalogar, o problema é que dá-me a ideia que é preciso estudar muito estas coisas para depois uma pessoa se tentar encaixar numa ou noutra, ou poder, pelo menos com algum fundamento, dizer, ok, neste aspecto sou mais isto, naquele sou mais aquele outro. Dá-me a Mas quer ideia de dizer, dar a muito realidade é que trabalho tem e que eu se não tenho encaixar tempo. naquilo que tu pensas e tu não tens que pensar, não tens é que te encaixar de acordo, acomodar de acordo com a realidade, quer dizer, Sim, sim. vais avaliando caso a caso, É um não faço bocadinho, ideia. e é sempre, e também não é uma questão tão fechada no sentido em que lá está, e voltando também àquilo que falávamos na segunda parte, nós não vivemos num vácuo, não é? Portanto, nós vivemos numa determinada circunstância, numa determinada realidade. E às vezes o máximo que conseguimos, e às vezes tudo o que é preciso, na verdade, acho eu, não é preciso complicar mais do que isso, é só ter noção de para onde é que gostávamos que a coisa fosse mais um bocadinho, ou seja, as coisas existem e existem de determinada forma. Eu não preciso de saber como é que idealmente elas deveriam existir, até porque nunca existirão, porque o idealmente não existe. É Portanto, muito eu só isso. sei que as coisas estão assim e eu acho que deviam estar um bocadinho mais para este lado ou um bocadinho mais para aquele lado. Em relação a esta questão, por exemplo, do peso do Estado na vida das pessoas, é um daqueles casos que é evidente, não é? Independentemente de qual é que nós achamos que seria a posição final, ideal desta questão, isso é muito pouco Para interessante já, e neste relevante e momento, estava mais, pronto. precisamente Devia para haver já menos. precisamos é que esteja Quão menos, menos, exatamente. pois logo se Logo se veria, não vê é? o problema de cada vez, como o primeiro que Claro, tem no prato. Portanto, não claro. vale a pena estar a engendrar aqui, acho eu, grandes teorias e grandes pontos focais assim, em torno desta questão de conservadorismo ou liberalismo, ou Deixa-me seja só lá o que contar, for. epá, não, Sim. acho que não é inconfidência, não era nada de íntimo, mas uma vez, num jantar com o Vasco Polido Valente, eu falei qualquer coisa, e eu ia iniciar uma conversa que passava pela catalogação da pessoa enquanto conservador ou liberal, ou isto ou aquilo, e ele interrompeu-me logo assim, pá, isso é tudo bem. Foi logo assim. Não o ser conservador ou o ser liberal, mas quer dizer, a catalogação, estar com essa preocupação. Sim. É um bocadinho perda de tempo que se pode dedicar, provavelmente, até a procurar, lá está, a procurar soluções práticas que melhorem um bocadinho a vida real, partindo do ponto em que ela está. Bom, a segunda questão, Alberto, a segunda questão é do Paulo Pires 7985 e é uma questão dirigida a ti em particular. Diz o Paulo Pires: Alberto, já viste o Matrix? Não. Caraças. Não mesmo, não vi o Matrix, não estou a dizer não. Não, pois eu sei. Com pasmo face à pergunta de Paulo Pires, não, é mesmo, não vi o Matrix. Eu sei. Viste a minha decepção, de certeza que lá em casa a decepção nós do tínhamos Paulo... falado aqui no Matrix alguma vez e eu tinha dito que não tinha Nem visto. te lembras que falámos... Eu instigei-te Estou a ficar taralhoco, já não me lembro das conversas. Eu consigo... Olha, tens aí literatura médica para ir ver o que é que isso pode ser ou não. Já tens o que fazer este... Já tens essa parte hipocondríaca essa parte hipocondria não me afeta. Estou desfocado, pronto. Esqueço-me, câmara, ok. porque estando taralhoco esqueço-me de ir ver a literatura. Isso é a parte boa, isso é bom, ótimo. Mas não vi o Matrix, não. Tínhamos falado nisso, porque aqui há umas semanas eu referi que o primeiro, os outros depois acho que já não vi, que era um filme interessante, e porque nesta terceira parte... Tenho uma pessoa aqui em casa que me achei escandaloso eu não ter visto o Matrix, sobretudo o primeiro, sim. Mas é um jovem, quase que aposto que é um jovem. Não, é a minha namorada mesmo. Então mais razão, se fosse um ela jovem... Não. Eu percebia que não desses ouvidos. Ela gosta muito do Matrix, acha aquilo fabuloso e que tem uns significados, não sei quantas camadas e tal. E não sei. Tem umas camadas, é giro. Já tem muitas camadas, eu fiquei com medo de tantas camadas, não sei. É isso, num dia em que te apetece mesmo pensar bastante. Eu sou um tipo, quando era criança, fui ver o Inspetor Martelada no Nilo, com o Bud Spencer, portanto... Isso tinha muitas camadas. Não tinha camada nenhuma, quase não tinha filme também, mas pronto. Mas sim, é giro, é interessante e tem aquela coisa do Blue Pill, Red Pill que agora se usa muito. Falaram nisso e dessa coisa. Não sei se tem outra origem que não aquela, mas eu pelo menos identifico aquela desse filme e é giro. Todos, lá está, é indício que estou a dizer coisas especialmente interessantes. Estou focado outra vez. Isto do Matrix veio a propósito, eu escolhi este comentário porque tínhamos falado de comentar a Barbie. Tu foste ver a Barbie, tínhamos comentado nesta terceira parte. Também me esqueci. A Barbie porque... Lá está, estou mesmo. Olha, para não ir ver a Barbie, estou mesmo taralhoco. Esquecido mesmo. Para me esquecer de ver uma obra-prima como a Barbie.
Sabes que as receitas do filme, eu estava aqui a ver, devem As já ter receitas, porque ultrapassado. estava doente. Não, desculpa, Estava, lá está. esta foi miserável. Não, esta lá foi está. miserável. Também é hipocondríase também. As receitas já devem ter ultrapassado os 1.000 milhões de dólares, Isso eu vi entretanto, da esse Barbie. título, sim. Viste isso? Sim. Confesso que eu não vi o filme e, epá, em princípio jamais irei ver, a não ser que, lá está, que cá em casa também seja pressionado para ver. E nesse caso vem do funcionamento regular das instituições, Instituições, a instituição do matrimónio, poderei ser forçado a ver. Ganhei um bocadinho de curiosidade em ver, confesso, porque, desculpem, agora falhou uma voz, então, mudança de voz, porque vi reações ao filme muito dispares de pessoas, lá está neste caso, por falar em conservadores e liberais, de uma pessoa mais liberal, outra mais conservadora, vi reações antagónicas e achei isso interessante. Porque, Viste alguém credível e admirável a gostar do filme, foi? Sim, vi e vou depois mandar o mail da reação do Ok. Michael Knowles, do Daily Wire. Sei quem é, sei, o Michael Achei Knowles, interessante a reação, achei que achou o filme profundamente antifeminista e é muito giro confrontar... é? Sim, Pensava que era o contrário. Pois, lá está, é muito giro confrontar essa opinião, por exemplo, com a do Ben Shapiro, que achou o filme nojentamente feminista. Pois é, o que a maioria das pessoas tem dito, não é? É muito bizarro, e eu fiquei, essa dúvida suscitou-me aqui algum interesse, confesso, em espreitar o filme, mas portanto, tu não viste, não é? Nem fazes tensão nenhuma de ver. Não, nenhuma. Então porquê Quer dizer, se daqui a pouco todas as pessoas que eu admirar no mundo e mais algumas começarem a defender o filme, eu se calhar até vou espreitar. Claro, mas claro. Esteticamente aquilo é-me completamente... Desde logo esteticamente, assim, o verniz daquilo é-me repulso. A estética é um bocado irritante, não é? É um bocado irritante. E depois o que eu ouço dizer sobre o filme é que parece um filme contra o heteropatriarcado. Pois, lá está. Pelo amor de Deus. Quer dizer. Há quem diga, lá está, há a perspectiva de que aquilo são camadas. Há a perspectiva de que são camadas. E surpreendeu muito. Algumas dessas reações surpreenderam muito e levaram-me, confesso, a ter um bocadinho de interesse. Portanto, agora vou ver se convenço a minha mulher a querer ver a Barbie, para depois não me sentir responsável por querer ver a Barbie, estás a perceber? Se for por intermédio dela, depois fico descansado. Já que estamos a falar de cinema, um bocadinho de cultura, na lenga-lenga do costume, viste o Oppenheimer? Também não. De contraponto. Pois os dois filmes estrearam ao mesmo tempo e toda a gente ia ver. Estrearam ao mesmo tempo, sim, houve muitas piadas sobre o facto. Quase toda a gente que eu conheço foi ver o Oppenheimer, é verdade. Que caíram também muito mal. Eu fiquei curioso, eu não vi aquela série, como é que é? Peaky Blinders, não é? Com este ator. Depois eu conheço o ator de um filme antigo chamado Red Eye. Tenho a ideia daquele ator. É um filme, uma espécie. O Cillian Murphy, eu também, enfim, não o conheço, a não ser por essa o Peaky Blinders nunca vi, sim, mas diz que é um bom seriado. Mas achei muito engraçado porque fui ver alguns vídeos dele a propósito do Oppenheimer e ele é um indivíduo antigo, no sentido em que lhe perguntam: Cillian, o que é que tu achas daquele meme do Cillian sempre aborrecido e tal? E ele diz: o que é um meme? O que é um meme? Não sei o que é. Vira-se para o lado, tipo, pergunta: o que é um meme? É muito engraçado. E depois perguntam-lhe também, está-se a falar de comunicar por emojis, e ele está na presença de uma outra pessoa, acho que é outro ator ou assim, e esse outro ator diz: não, ele não usa emojis. E o Cillian Murphy completa isso dizendo: pois eu prefiro usar mesmo palavras completas. E achei isso engraçado. Eu achei giro, já agora vi um vídeo com ele e com o Christopher Nolan, não é? O realizador do Oppenheimer, em que estão a passar junto a uma estante com milhares e milhares e milhares de filmes. O Christopher Nolan está a sugerir, a perguntar se ele viu este filme, se viu aquilo, este é fabuloso, este é aquele. E ele não conhece nada. Ele vive num mundo à parte, pelos vistos mesmo. Pois, ele sim, a ideia é que vive, que se calhar em alguns aspectos para o bem e para outros para o mal. Achei piada a isso. Eu também, achei não muita graça. Não pareceu desconhecer os filmes por ignorância, pareceu-me, quer dizer, não está aí atento a tudo o que existe e o que sai. Pois, eu achei muito engraçado este aparente desligamento, desculpa a palavra, eu sei que se calhar até nem existe, mas destas coisas das redes sociais e tal, e destas modernices, achei isso engraçado. O filme Oppenheimer, eu sugiro a toda a gente, não vi, mas sugiro a mesma porque deve ser uma história interessante e não, acho que a história, enfim, acho que deve ter uma componente histórica que é bastante interessante. Sim, ou pelo que eu já ouvi. Eu tentei ver o Inception, ao fim de 10 minutos desisti, porque não tenho paciência. Eu também não consegui.
embora toda a gente diga, daquele género, não é? não, também não consegui, pois. Lá está, outra obra de Christopher Nolan, não é? Mas eu acho que Vi o Memento há muitos anos e lembro de achar alguma piada aquilo, sim. há uma piada, sim, é Sim, engraçado esse tenho filme, eu boa também ideia costumo recomendar até a malta mais jovem que não viu, porque é um filme, acho eu, de 2000 ou por aí, ou por aí próximo, portanto qualquer malta com 20 anos não viu isso e é interessante. E portanto, se calhar recomendamos aqui e deixamos a recomendação da lenga-lenga do costume, que é ir ver a Barbie. E entretanto, Alberto, por simples não, eu mando-te o link destes comentários à Barbie para ver se te convenço a ver Sim, a Barbie. manda, estou curioso. Para esclarecer dúvidas sobre se o filme afinal é bom ou não. Os nossos espectadores, se quiserem também, eventualmente, depois podemos disponibilizar esse link, alguns, para quem não viu a Barbie, principalmente para quem não viu e para quem está a tentar decidir se quer ver a Barbie ou não. O filme já fez 1.000 milhões e nós estamos a contribuir para aumentar o pecúlio. Pois isso é verdade. Visto de outra forma, olha, já fez também agora. Sim, também agora já irrelevante. Já estão ricos e estão, não é? Se calhar gastaram 2.000 milhões em marketing e assim. E marketing também não deve estar barato, não. E em tinta cor-de-rosa para pintar aqueles cenários está todos. Por todo lado. As referências à Barbie estão por todo lado. É um massacre absoluto. É um massacre absoluto. Mas pronto, há menos coisas do Oppenheimer, assim, lojas de roupa e talvez menos referências ao Oppenheimer. Há menos, não ficou tanto, sabes? Não é uma coisa que... Não liga tanto com vestidos e sapatos. A indústria dos brinquedos também não pegou tanto, sim. Não pegou tanto nesse fenómeno. Oppenheimer, sim. Sim. Houve aquilo dos estrunfos, também em forma de cogumelo e tal, mas mais do que isso não me lembro dos brinquedos. Quanto a cogumelos foi mais longe que eles foram, não é? Foi os estrunfos, não me lembro de mais nada, ninguém pegou naquilo. Um dia podemos falar sobre essa questão da bomba terrível, da bomba atómica e dessa escolha impossível. Há vários temas sobre os quais nós podíamos falar muito longamente. Eu pelo menos sinto que nós estamos sempre a estudar temas para futuras emissões, já temos para aí 300 emissões. Foi Deus, no último foi Deus, agora é a bomba nuclear. Pois foi. Espero que alguém esteja a apontar isto, algum espectador mais atento e depois possa fazer uma lista e nós acabamos por despachar o Matrix já tinha passado, não é? Eu já me tinha Matrix, aponta aí para não te esqueceres, ao pé das receitas da medicação, para não te esqueceres, que assim é garantido que não te esqueces. Alberto, se estiveres de acordo, se calhar hoje ficamos por aqui. Ficamos por aqui, Tiago. Foi um programa, foi uma montanha russa de emoções, começando com o deprimente estado do país, acabando num tom tão positivo como este em torno do filme Oppenheimer e da realidade da Segunda Guerra Mundial. Foi de facto emocionante e nós agradecemos muito aos nossos espectadores e ouvintes a companhia que nos fizeram ao longo desta quase hora, acho eu, em que estivemos no ar. Sim, a Lenga-Lenga do Costume, como sempre, foi para o ar às 21 horas de segunda-feira no canal de YouTube do Comitê Central, que devem subscrever e no qual devem deixar os vossos comentários. Aproveitem também para ouvir a Lenga-Lenga do Costume quando forem no carro e assim, por exemplo, em podcast. Porque é mais prático do que o YouTube, porque o YouTube, se tu minimizas o YouTube, acabou-se o áudio. Ao passo que o podcast está sempre a dar. Podem ter os mapas e assim ligados e conseguem continuar a ouvir a Lenga-Lenga do Costume. Certo. É a minha sugestão para deslocações de carro. Eu só gasto podcast, não a Lenga-Lenga do Costume, claro, mas podcasts mesmo bons. Mas vocês têm a Lenga-Lenga do Costume para ouvir em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Alberto, por hoje ficamos por aqui. Ficamos, Tiago. Um grande abraço. Boa noite a todos. Fica seguro aí em termos de incêndios. Enchei uns baldes, por simples não, para teres aí à volta de casa. Incêndios e Micael Carreira, mas... Isso aí, em princípio, passou. As pessoas daqui são rijas e resistem a tudo. Impressionante, é realmente impressionante. Aguenta-se tudo aqui. Malta estoicamente. Bragantinos fortes. Tiago, Alberto, um grande abraço. Grande abraço. Boa semana, obrigado.